Na paz do Senhor, amém? Amém. Faz assim. Gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos em Gálatas, capítulo 5. Vou até dar uma leitinha aqui. Gálatas 5, e o versículo é o 22 e o 23. Eu quero chamar os irmãos, a atenção dos irmãos que vai falar, porque o Senhor nos colocou no coração um ato profético que está sendo feito às quarta-feiras. Talvez você que não tem vindo algum motivo ao qual não deixa que você venha, talvez você não vai nem entender o que está acontecendo aqui. O Senhor tem falado com cada um de nós. E o propósito foi com que você trouxesse, colocasse sobre o envelope, num ato de fé, alguma coisa que te incomoda. O que te incomoda? Ah, pastor, o que me incomoda é a área na saúde, na minha área financeira, na minha área familiar, é com meus vizinhos, é com o bairro que eu moro, é com a cidade onde eu vivo. Algo que me incomoda, que o Senhor fala, fazer prova de mim. E você virá com toda certeza contar um testemunho aqui. Então, acho que tem umas 2 semanas atrás, o Senhor me colocou no coração sobre a alegria. E nós vamos estar lendo aqui em Gálatas 5, todo mundo encontrou, menos eu? Gálatas 5, todos encontraram, amém? Amém. Aí que diz assim, ó, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pai amado, Pai querido, a gente está na sua palavra. Pai, eu te peço, meu Senhor, que abre nossas mentes, nossos corações em Cristo, para que nós possamos receber o melhor de Ti, para que nós, meu Senhor, venha aprender verdadeiramente a Sua palavra, Pai. Pai, se tiver alguma coisa, Pai, que venha tirar a nossa atenção, para que nós não venhamos ouvir e se distrair sobre a Sua palavra, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus, porque, meu Senhor, nós não podemos, Pai amado, Pai querido, voltar para os nossos lares da mesma forma que chegamos aqui à Sua casa, porque nós acreditamos que o Senhor está aqui nesse lugar, e nós já te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero chamar os irmãos para falar um pouquinho de domínio próprio. O Grau. Saudade abandonando o posto. Pregador de quarta-feira. Ah, então, eu quero falar um pouquinho sobre domínio próprio. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu comecei a meditar sobre isso, ia abrir um leque muito profundo. Então, eu procurei ser o mais breve, para que nós possamos entender um pouquinho sobre isso. E, ultimamente, nós estamos vivendo em nossas vidas ação do mal
sobre a vida de cada um de nós. Por isso que é tão importante todos os frutos do Espírito. Todos são importantes. Por isso que cada semana nós estamos levando uma fatia para os nossos lares. Uma fatia para os nossos lares. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar suas emoções e impulsos, agindo com sabedoria e moderação. É um equilíbrio entre os seus desejos. O domínio próprio, como fruto do Espírito, significa ter alta disciplina e controle sobre nossos impulsos, desejos e ações. É a capacidade de não deixar com que nossas emoções nos dominem, agindo de acordo com os princípios e valores éticos. A gente não pode deixar com que nada venha nos dominar. Já observou sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? O domínio próprio é uma virtude essencial para viver uma vida equilibrada. Aleluia! E em conformidade com o ensinamento bíblico. Como ter o domínio próprio? Já parou para pensar nisso? Como ter o domínio próprio? Como obter o domínio próprio? Porque, gente, se a gente não tiver esse domínio próprio, lá fora, os ímpios falam, sabe o quê? O bom popular fala, sabe o quê? Maria vai com as outras. Já ouviu falar desse ditado? Ela falou, não, Maria vai com as outras. Por que a Maria vai com as outras? Porque ele não tem um domínio sobre a vida dele, sobre a posição dele. Ele aceita tudo que for oferecido. Se coloca em toda situação que coloca ele, porque ele não tem domínio. Não sabe dizer não na hora que tem que dizer o não. Para ter domínio próprio, é importante aprender a lidar com emoções negativas de maneira saudável. As emoções negativas ela vai vir sobre nossas vidas, porque Jesus falou que teríamos aflições. Mas se você tiver o domínio próprio, ela vai vir, porque ela tem que vir mesmo, até em uma de te fortalecer. Se você tiver aquele domínio próprio, ela vem, mas não te abate. Reconhecer e compreender suas emoções é o primeiro passo para controlá-las. Às vezes, nós escapamos de nós o domínio de qualquer situação. Como o bom popular diz, às vezes você está bem na fita, né? É o cara. Mas de repente você deixa escapar alguma coisa e aquilo ali vai te embolona tudo. Porque você perdeu o seu autocontrole. Dominar a ira é difícil. A ira é um sentimento poderoso. Mas com a ajuda de Deus podemos aprender a controlar. O domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajuda a trazer a reconciliação. Olha o que fala em Efésios,
Não precisa abrir para a gente imaginar. Fala em Efésios 4:26, diz assim: 4:26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deixe lugar ao diabo. Pô, gente, talvez a gente leia um versículo como esse, a gente lê e vai mais adiante, lê o anterior, talvez um versículo desse a gente lê e a gente talvez não entende nada. Ele fala aqui que para que você irás e não pequeis. É como foi dito aqui que as aflições elas vêm, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, irou, reconheça. Porque fração de segundos, às vezes dá tempo de você fazer assim, ó, voltar um pouquinho atrás, para tentar consertar isso que está aqui na sua frente. Eu vi um filme que achei muito lindo. O casal, o pastor administrou o casamento. Aí ele falou para o casal: você tem algo a dizer para sua esposa? E você, como esposa, tem algo a dizer para o seu marido? Gente, eu me emocionei com aquilo, porque ele um virou para o outro e falou assim: eu acredito que a nossa vida não vai ser só beijos, abraços e sorrisos. Eu acredito que vai chegar aquele momento difícil sobre nossas vidas. Mas eu quero fazer um pacto com você. O dia que você ficar triste comigo, o dia que você zangar comigo, porque eu não coloquei a vassoura em determinado lugar, eu sujei o banheiro que você acabou de limpar, eu deixei as panelas destampadas, sujei o fogão. O dia que você se incomodar assim comigo, não vamos dormir triste um com o outro. A gente talvez fique até um dia inteiro até zangado, triste, mas quando a gente for dormir, vamos dormir abraçado. Eu fiquei analisando, mas é filme. Porque na real, não sei se você consegue, se a gente realmente consegue isso. A pessoa tem um domínio da situação. Aleluia. Temos que buscar sabedoria em Deus. Através da oração e da leitura da palavra. Por quê? Porque conforme você vai orando, Deus vai falando contigo. Eu confesso para meus irmãos que essa sexta-feira agora eu fui orar. Eu me dobrei os meus joelhos e eu não consegui falar com o Senhor. Mas foi como o Senhor queria só falar comigo. Eu não sei qual tempo que eu levei, mas não importa o tempo. Eu fiquei só escutando o que Deus falava comigo. E a forma que Ele falava. E eu só ficava assim, amém, amém. Então, através da oração e da leitura, você encontrará forças para superar desafios e tomar decisões. Decisões sábias. Porque quando nós temos esse controle, toda decisão que você vai tomar é sábia. E no provérbio, cadê o provérbio? Cadê você? No provérbio 23:20 diz assim, olha só o que diz.
não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberão e os comilão caem em pobreza, e na sua doença vestirá de trapo e sono. Eu fiquei olhando esse dia agora, eu não tenho coragem de ver, mas até um tempo atrás eu assistia um programa que tem, vou lembrar o nome, aquelas pessoas assim, bem obesa, aí vem um médico, né? Aí ele orienta elas, né? Eu esqueci o nome, quilos mortais, acho que é isso, né? Pesos mortais, quilos mortais, né? E eu fiquei olhando aquelas pessoas e falei assim, Senhor, tem pessoas que têm tendência realmente para engordar. Mas sabia que a maioria dali, daquelas pessoas, elas não têm um domínio próprio sobre a alimentação. Desfrutar de comida não é errado, mas comer ou beber sem limite destrói o corpo. O domínio próprio ajuda a manter saudável. Então, realmente, tem pessoas que às vezes está triste, às vezes está chateado. Cada um tem um comportamento. Tem gente que às vezes está chateado, come disparadamente. Tem uns que não querem nem comer. Tem uns que não gostam de sentir nem o cheiro de nada. Mas todas as duas posições estão sem domínio. Amém? O domínio próprio faz você pensar antes de agir. O domínio próprio é um fruto do Espírito que nos ensina a pensar antes de falar ou agir. Ter essa virtude evita tomar decisões precipitadas e nos tornamos mais conscientes das consequências de nossas ações. Se a gente não tiver esse domínio, olha quantas coisas já se foram, quantas coisas já perdemos, quantos empregos nós perdemos, quantos trabalhos, quantas oportunidades em nossas vidas nós já perdemos por nós não termos esse domínio. Quando pensamos antes de agir, demonstramos sabedoria e maturidade. Agimos com cautela, levando em consideração os efeitos de nossas escolhas com os outros em nossas próprias vidas. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei, eu gostava muito daquela mulher, da Hortência, não sei se vocês se lembram, ela era uma jogadora de basquete. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei aquela coisa que ela fazia assim. Não era assim? Aí fazia para acertar o cesto. A maioria dos jogadores de basquete faz assim, né? Então isso, a gente trazendo isso para as nossas vidas, é como se tivesse esse domínio. Ah, pastor, me deu um soco na cara, só virei a mão. Você vai no automático, mas se você tiver o domínio, você para, você respira, para você agir. E uma vez que um caminhão bateu no meu carro, que acabou com a frente lá do meu carro, lá no Itaú de Niterói, ele bateu lá, meu carro amassou todo. Eu olhei para o rapaz e falei assim, deixa eu te dar um abraço. Ah, pastor, mas a sua vontade não era
dar um soco nele. Não, não senti isso. Deixa eu te dar um abraço. Eu tive o controle de toda a situação. E Deus me honrou. Deus me honrou de uma tal maneira que talvez, se alguém me contasse o que aconteceu comigo, se a pessoa falasse o que aconteceu com ela, talvez eu duvidasse. Não duvidasse de Deus, mas da situação. Então eu abracei ele no meio da rua, dei um beijo nele aqui, assim, na cabeça dele, os ajudantes olhando. Eu falei, vou tirar meu carro que está preso debaixo do caminhão. Tirou, puxei o para-choque do meu carro ficou amassado. E depois Deus me honrou para consertar. Porque talvez vocês, talvez a gente passe por cada situação e vocês não sabem que Deus está te provando. Deus já sabe a sua reação. Deus já sabe a decisão que você vai tomar. Mas Ele só quer que você tenha o domínio e o controle da situação. Temos que ter um cuidado com as nossas palavras e ações, evitando conflito desnecessário. O pensar antes de agir é fundamental para ter um relacionamento saudável com as pessoas ao nosso redor. O pensamento antes de agir também nos ajuda a evitar arrependimentos futuros. Quando refletimos antes de agir, tomamos a decisão certa e satisfatória. Pode observar, todo mundo que toma decisões sem pensar, não tem um que até hoje não se arrependeu. Não tem um que, talvez, o humilde, ele reconheceu que ele errou, ele reconheceu que ele estava num momento difícil. Ele volta, ele pede perdão, ele diz que não vai errar mais e ele tenta procurar ter esse domínio, porque essa situação vai voltar. Porque se a gente olhar em Jó, diz que Deus estava palestrando com o inimigo. Viu, meu servo Jó? E Deus tinha toda certeza que Jó jamais negaria ele. E de repente, Deus estava palestrando com o inimigo e estava falando sobre nós. E o inimigo fala, deixa eu agir sobre a vida dele, porque a vida dele te pertence, mas deixa eu agir sobre a vida deles, para ver só como o quadro vai mudar, para ver só como é que ele vai fazer, para ver só como ele vai deixar bem de ir na sua casa, para ver só que ele vai deixar de participar de reunião na igreja. Deixa eu agir sobre a vida deles, para você ver que nem glória ele vai te dar. Bem, o fruto do Espírito nos ensina a controlar nossas emoções e os impulsos. Ele faz a gente ser paciente e ter o controle da língua. Aí tem o Provérbio 10, versículo 19 diz: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A língua é muito perigosa. E todos nós sabemos disso, não é verdade? Difícil de ser dominada. Ela causa muitos problemas. O domínio próprio ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada. Quando você quer dizer algo que não devia. Você vê que a língua, ela serve para nos abençoar e nos amaldiçoar. Muitas brigas, discussões, desentendimentos
entendimento pode ser evitado com um pouco de domínio próprio. Temos que sermos sábios no momento de falar. Gente, como Jesus ele nos convida, vinde a mim, né? Tão linda aquela mensagem que o rapaz trouxe na quarta-feira, né? Quando Jesus fala que vinde a mim, que nós vamos até Ele, se você verdadeiramente recebeu Jesus, se você verdadeiramente teve esse encontro com Jesus, Aleluia. você pode parar nesse exato momento e fechar seus olhos e levar um tempo um pouquinho atrás e vocês vão ver como eu era e como eu estou agora. Será que eu simplesmente troquei de direção para onde eu ia? Porque antigamente eu ia para o baile funk, agora eu não vou para a igreja. Será que antigamente eu ia para o samba, hoje eu vou para a igreja, mas eu continuo sendo a mesma pessoa? Eu só sou cristão quando eu estou na casa do Senhor, ou só sou cristão quando eu estou pregando, quando eu estou orando, ou só sou cristão quando eu estou diante do meu pastor, da minha pastora? E quando eu estou numa rodinha de amigos, os amigos contando piadas indecentes, piadas que não é para a gente emprestar nossos ouvidos para ouvir. Será que eu vou estar ali, estou continuando ali? Porque tem situações que talvez você não dá para você sair, mas tem situações que você pode sair, mas tem situação que você pode falar, mas de repente o seu comportamento, da forma que você é, ninguém vai falar em piada indecente para você, perto de você, sabe por quê? Porque eles vão falar assim: ô, cala a boca, respeita aqui o homem de Deus, a mulher de Deus. Eles vão reconhecer que você é servo do Senhor. Aleluia. Que você é diferente. E quando eles chegam diante de você, você abre a boca, você sempre tem uma palavra amiga. Em toda situação difícil, você pode usar a sua língua. Então, ser humilde é ter alta disciplina e saber esperar o momento certo para agir. Controlar as emoções e impulso, isso significa não deixar com que as emoções negativas te dominem. Agir com sabedoria e moderação. Isto faz você não agir impulsivamente. Isso faz com que você não vai tomar decisões no reflexo. Porque às vezes tem coisas que você age, mas você para, já foi. Uma palavra dita é como uma flecha. Ela vai e não volta. Ela consegue acertar o alvo. Não importa a distância que esteja o alvo. Se você quiser falar algo para alguém e alguém não está perto de você, não tem problema, você usa o telefone. Mas a palavra amaldiçoada, ela é tão rápida, mas tão rápida. Se você é a pessoa, vamos dizer assim, que esteja em outro estado, em outro município, se você falar isso aqui agora, ela consegue chegar lá, sabia? Amaldiçoada chega mais rápido. Agora aquela palavra de elogio, aquela palavra que levanta a pessoa, ela demora um pouquinho para chegar, mas ela chega. Como dominar a si mesmo? Para dominar a si mesmo é necessário ter autocontrole e buscar constantemente o desenvolvimento pessoal. A gente pode decidir
se nós queremos esse autocontrole. E onde você vai procurar esse autocontrole? Procura o apoio da igreja. Busca orientação com seus pastores, seus líderes espirituais. Eles podem ser uma fonte de força e inspiração no processo de dominar a si mesmo. Tenha fé. Ela pode ser a grande aliada para o seu desenvolvimento pessoal. Procura ter perseverança para adquirir este dom. Ele te ajudará muito na sua vida, em todos os sentidos. Pode observar. A pessoa que tem um domínio próprio, ela vai longe. A pessoa que tem um domínio próprio, ela é querida, ela é amada por todos. Já observou em rodinha de colegas? A gente está assim, ó, brincando. Daqui a pouquinho chega o Joãozinho. Um vai para lá, outro vai para cá. Ninguém quer ficar perto. Tem pessoas que você não quer ficar perto. Porque não te traz nada de bom. Eu conheço uma pessoa que eu dou bom dia a ele e ele já vem falando da vida dos outros. Eu falo, ora, rapaz, pede a Deus. É dessa forma. Lembra-se que Deus deseja estar no controle de nossas vidas e nos ajuda a desenvolver este dom tão importante para nós. Todos esses dons do Espírito Santo, ele é importante para nossas vidas. Mas você pode observar, você tendo ele, cada um vai fazer uma função, vai ter uma função sobre a sua vida. Quando entregarmos a sua vida a Deus, convidamos a sua presença. Ao confiar em Deus e buscar e fazer a sua vontade, encontramos verdadeira sabedoria que nos permite a dominar a si mesmo. Isso faz com que vivemos melhor. Amém? Então, gente, o que Deus colocou no meu coração foi essa importância de você ter esse domínio, de nós conseguirmos nos dominar e não deixarmos ser levados, não ser como uma pena que joga assim, ó. Ela vai para lá, vem para cá, vai para todo quanto é lugar, não tem direção certa. E quando você tem esse domínio, pede a Deus em todas as áreas, em todos os sentidos. Porque se a gente começar a aprofundar muito sobre domínio próprio, você vai ver casos e mais casos, pessoas que respondeu processos. Por quê? Porque foi junto com o outro, estava junto com o outro, não soube dizer não soube se impor. E quando nós temos esse domínio, nós somos mais humildes no modo de falar, no modo de agir. Porque a gente sempre olha para o outro da maneira que nós gostaríamos que o outro nos olhasse. Amém, queridos? Amém. Então vamos ficar de pé. Pai amado, Pai querido, o Senhor colocou no nosso coração, meu Senhor, para que nós tivéssemos, meu Senhor, falando sobre o domínio próprio. Mas, Senhor, talvez para nós é muito difícil, meu Senhor, a gente tiver esse controle de toda a situação.
Mas aonde isso não está, meu Senhor, a coisa fica mais fácil, não fica tão difícil assim. Então, meu Senhor, esta noite eu quero convidar o Senhor para estar agindo sobre nossas vidas, Pai amado, Pai querido, para que nós, meu Senhor, antes de fazer algo, antes de tomar qualquer decisão, Pai amado, Pai querido, nós vamos ser avisados do Senhor que estamos tomando a decisão errada, que estamos agindo de forma errada, Pai. Porque nós somos seus servos, nós somos seu filho, Pai amado, Pai querido, e nós temos que dar exemplo de nossas posições, Pai. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos dê essa sabedoria, nos dê esse entendimento, nos dê esse conhecimento, Pai. Que eu te peço, meu Senhor, que em nome de Jesus, Pai, para aqueles nossos irmãos, meu Senhor, que um dia afastou-se da sua casa. Por quê, meu Senhor? Porque algum de nós não tivemos o controle sobre uma ira, não tivemos o controle sobre uma palavra, meu Senhor. Mas eu te peço, meu Senhor, que em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, que eles possam, Senhor, estar voltando para a sua casa, meu Senhor. Que eles possam entender que nós erramos, mas hoje, meu Senhor, nós estamos te pedindo perdão, Pai. Então, Pai amado, Pai querido, eu te peço mais uma vez, muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos dá essa palavra, para que nós possamos nos consertar um com os outros, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.